Olá pessoal, um novo exemplo aqui. Dois resistores são ligados em paralelo. Então aqui nós temos dois resistores que são ligados em paralelo. Primeiro resistor conectado aqui também nos terminais da fonte, o nosso segundo resistor. Dois resistores são conectados em paralelo, ele diz. Sendo um o dobro do outro. Então vamos pensar que R1, esse daqui seja R2, R1 vale R, né? R1 é igual a R, e o outro é o dobro, né? Sendo um o dobro do outro, então R2 é duas vezes o valor de R. Aplicando uma tensão de 20 volts na associação, então aqui nós temos 20 volts sendo aplicado na associação, verifica-se que o de menor valor é percorrido por uma corrente de 0,1 ampere. Então aqui nós temos uma corrente I1 que vale 0,1 ampere. Aqui nós temos a corrente I2. Então, dois resistores são ligados em paralelo, sendo um o dobro do outro. Aplicando uma tensão de 20 volts na associação, verifica-se que o de menor valor, que é o R, é percorrido por uma corrente de 0,1 ampere. Quais são os valores da resistência? Qual é o valor da potência dissipada em cada resistor? Bom, nós podemos, então, aqui a corrente entra pelo terminal positivo, né? Então, convenção passiva, corrente entra pelo terminal positivo. Veja que nessa daqui, a marca de polaridade para a tensão está aqui, e essa daqui, a marca de polaridade, está aqui. Perfeito? Como esses resistores estão em paralelo, ou seja, conectados diretamente aos terminais da fonte, a mesma tensão está presente aqui. Então, aqui eu tenho 20 volts e aqui eu tenho 20 volts, né, já que estão conectados diretamente. Então essa é a tensão V1, essa daqui é a nossa tensão V2. Bom, nós temos então aqui, aplicando a lei de Ohm, corrente entrando no terminal positivo, nós podemos escrever que V1 é igual a R1 vezes I1. Mas quem que é o valor de R1? R. Qual que é o valor de V1? 20 volts. Portanto, 20 é igual a R1, que vale R, vezes I1, que eu sei, 0,1. Então, R vai ser 20 dividido por 0,1. Portanto, aqui nós temos o valor de R, bem simplesinho, 200 ohms. Perfeito? Então, bom, um é o dobro do outro, portanto, aqui nós temos que R2 é igual a 2 vezes R. Se eu sei o valor de R, então R2 vai ser 2 vezes 200. Portanto, R2 vai ser igual a 400 ohms. Então já descobrimos o valor da resistência dos resistores. Agora ele pergunta qual é o valor da potência dissipada em cada resistor. Veja, aqui já podemos lembrar do seguinte, né? Potência é igual a V vezes I. Bom, eu tenho no primeiro resistor, eu tenho tensão e eu tenho corrente. A potência é mais V vezes I porque a corrente I1 entra pelo terminal positivo. Então, P1, né, colocar a potência 1, vai ser V1 vezes I1, tudo bem? P1, então, vai ser V1, que é 20 volts, vezes a corrente de 0,1 ampere, que passa por ele. Portanto, a potência P1 é igual a 2 watts. Então, agora, potência P2, nós podemos utilizar, nós não sabemos a corrente,
mas nós sabemos a tensão e nós sabemos a sua resistência. Portanto, P é igual P2 é igual a V2 vezes I2. Mas nós sabemos, pela lei de Ohm, que V2 é igual a R2 vezes I2. Isolando I2 nessa expressão, nós podemos, então, chegar numa equação que I2 é igual a V2 dividido por quem? Por R2. Simplesmente passei o R que está multiplicando e dividindo. Substituindo esta expressão nesta, fazendo a substituição, portanto, nós vamos ter que P2 vai ser V2 vezes I2. Quem que é I2? V2 dividido por R2. Portanto, V2 vezes V2 dá V2 ao quadrado. Então, P2 é igual a V2 ao quadrado dividido por R2. Substituindo os valores, porque nós temos o valor de V2, que vale 20 volts, e o valor de R2, que vale 400 ohms. Portanto, nós temos V2, 20 ao quadrado, dividido por 400. P2, portanto, vai ser igual a 20 ao quadrado 400, dividido por 400, nós temos 1 watts. Então, essas são as respostas do problema também. Bom, pessoal, fico por aqui. Abraço a todos. Até mais.